Estamos apresentando Sementeira Cristã. Oferecimento: Escritório Modelo Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Escritório Modelo Centro e Estação, Pegue Leve Distribuição e Supermercados, Cesta Básica, Produtos de Limpeza, Descartáveis, Sucos em Pó e Líquidos, melhores preços para sua empresa. Distribuição Rua Carlos de Vilhena 4270, Vila Imperador. Televendas 16 3707 2870. Loja Nossa Senhora das Graças, Avenida Antônio Rodrigues Neto, número 1105. Fone 16 3724 2888. Loja Estação, Rua Voluntário Mário Mazzini, 1902. Fone 16 3723 2888. Escolas Pestalozzi, Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio. Agende uma visita. Fone 3711-0100. Pestalozzi educa, humaniza e faz crescer. Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre. Acesse www.pestalozzi.com.br. Grafimpress, o verdadeiro papel da impressão. Rua José Bonifácio 361, Vila. Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, apresenta Sementeira Cristã. Oferecimento: Escritório Modelo Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Pegue Leve Distribuição e Supermercado, Grafimpress, o papel real da impressão. Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre. E Panificadora Pão Nosso, com estacionamento para clientes. Amantíssimo Mestre Jesus, faze de nós instrumentos da Tua vontade, que possamos desempenhar a sublime tarefa de esclarecer a nós mesmos e a todos os nossos irmãos ainda distantes do Teu Evangelho, que toda a humanidade terrena possa acessar-te à evangelização para a superação das fraquezas que nos fragilizam. Concede-nos, excelso amigo, os meios convincentes de falarmos às mentes e aos corações, aqueles ainda afastados de ti, fazendo de todos aliemos aos teus sublimes propósitos, unindo-nos pelos mais elevados sentimentos de fraternidade. Sê conosco, Jesus, agora e sempre. Muito bom dia, Nara Carlone. Bom dia, Eurípides. Bom dia, Daniela Espuma, que nos assiste na técnica. Muito bom dia, ouvintes. Está no ar mais uma edição do programa Sementeira Cristã. Ouvintes, hoje é com muita alegria que recebemos para esclarecedora entrevista o nosso amigo e confrade Cassiano Pimentel. Mas avisamos antes a nossa prezada ouvinte Isabel da Vida Santa Helena que a resposta à sua pergunta será ouvida hoje, viu, Isabel? Você perguntou: pelo fato de ouvir e ver o que os outros não ouvem e nem veem, parece que tenho mediunidade. Como desenvolvê-la? Se é que a tenho mesmo, gostaria de ajudar os meus irmãos, embora residam longe. E esclareço que, ao falar dos meus sintomas, alguns conhecedores da doutrina espírita afirmam categoricamente que sou mesmo médium e que devo desenvolver essa faculdade. Essa afirmação pode ser correta? Vamos aguardar um pouquinho, minha cara Isabel, que a resposta virá no final deste programa. Muito bem, recebemos hoje o nosso companheiro Cassiano Pimentel, integrante da diretoria do Templo Espírita Vicente de Paulo. Dedica-se à prática da assistência social e da disseminação da cultura doutrinária através de palestras, seminários e entrevistas
para o que é sempre requisitado. Hoje o Cassiano responderá perguntas sobre o tema transição planetária. Cassiano, o nosso fraternal bom dia. Bom dia também, Eurico, bom dia, Nara, bom dia a todos os ouvintes. É uma alegria muito grande estar aqui novamente com vocês, nessa manhã de domingo, podendo falar um pouquinho dessa maravilha que é a nossa doutrina espírita. Aí, então, já puxando o gancho aí, o que a doutrina nos apresenta sobre transição planetária, Cassiano? Olha, então, Nara, esse tema é um tema extremamente pertinente no momento em que nós estamos vivendo, né? Porque já há muito tempo que muitas das religiões, das seitas, das crenças de uma maneira geral, falam sobre as mudanças que o planeta, que a humanidade sofreria a partir de um certo tempo. E, na verdade, a doutrina espírita ela nos traz informações muito precisas, diferente de outras que apresentam de uma maneira muito vaga. A doutrina nos traz informações muito precisas, né? E tem vários livros importantes da doutrina que tratam sobre o assunto. Por exemplo, o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, já fala a respeito dos vários mundos de existência espiritual, né? Cada um numa determinada fase evolutiva. Nós temos também o livro A Gênese, no capítulos 17 e 18, que também fala a respeito das transformações físicas e sociais que o planeta vivenciaria como uma demonstração dos novos tempos que estariam chegando. Caminho da Luz, de Emmanuel, também fala no final, o Emmanuel, através do nosso Chico Xavier, aborda a questão dos problemas que o planeta está vivenciando hoje. Portanto, nós temos na doutrina espírita diversas situações, sem levar em consideração o volume de mensagens e de livros recém-chegados até nós, que tratam sobre o tema da transição planetária, que é um momento que já estamos vivenciando. O que nós não podemos precisar de maneira alguma, qual é o tempo que isso acontecerá, porque depende de nós, de cada um de nós que vivemos nesse planeta. Mas o fato é que o planeta já iniciou o seu processo de transformação e nos cobra, enquanto moradores dele, que nós também façamos o nosso processo de transição e de reforma íntima. Muito bem, então você acha que essa transição já está ocorrendo? Já. Como a gente poderia ver isso? Olha, eu acho que é muito fácil de nós constatarmos isso na medida em que a nossa capacidade de indignação perante os problemas sociais, perante os problemas da humanidade de uma maneira geral, aumenta a cada dia. Veja, a cada momento, na medida em que você não aceita passivamente determinado aspecto da vida e questiona o porquê que não pode ser diferente, já é uma demonstração de que nós estamos fazendo essa transição, né? Eu costumo brincar citando um exemplo muito bobinho até, mas profundo. Nós somos de uma geração, nós mais velhos, né? Somos de uma geração que a meninada ia para a rua, né, Euripides, com estilingue e espingardinha para matar passarinho. Chega para uma criança hoje de 6, 7, 8 anos de idade e diz para ele assim, vamos matar passarinho? Ele vai virar para você e falar assim, você está louco? Matar passarinho? Troco de quê? Então isso é um exemplo tão simples, mas mostra que já está havendo uma evolução em curso. Já existe uma mudança acontecendo na mentalidade dessas gerações novas espirituais que vem vindo aí. Portanto, isso na prática o que significa? Significa que a cobrança passa a ser generalizada e as gerações que já estão aqui e as que virão ainda de espíritos virão preparados para fazer cada vez mais essa mudança do planeta. Cassiano, algum fato novo, tangencial, que representa de forma explícita a presença dessa transição planetária em nosso contexto social? Eu acho que a preocupação com o meio ambiente, né? Quando nós falamos sobre desenvolvimento sustentável, que é o termo hoje cunhado pelos técnicos, cientistas e pensadores da questão ambiental no mundo, já demonstra uma preocupação com a existência de uma maneira geral. Não é só a questão ambiental e ecológica, mas a questão social, ou seja, o homem no contexto do ambiente em que se encontra. Portanto, essa expressão desenvolvimento sustentável, que está hoje em todos os cantos do planeta, na fala de todas as pessoas preocupadas com o planeta e com a sociedade, já é uma demonstração de que nós estamos fazendo a transição. Ou seja, preocupados com o planeta e preocupados com a nossa vida no planeta, já estamos sinalizando com uma transformação espiritual.
E você acha, então, que quando essa transição ocorrer, nós só teremos espíritos bons na Terra? Bom, se fosse assim, nós não estaríamos, não vamos estar aqui, né? Não, na verdade, o que acontece é o seguinte: nós vivemos hoje, conforme a doutrina nos diz, nós vivemos um planeta de expiações e provas, né? E nós estaremos passando para um planeta de regeneração. O planeta de regeneração pressupõe o quê? Pressupõe que, ao contrário do planeta de expiação e provas, aonde o mal prevalece sobre o bem, no planeta de regeneração, que é esse planeta que nós caminhamos para ele, é um planeta ao contrário. O bem prevalece ao mal. Portanto, o que significa isso na prática? Significa que nós ainda teremos espíritos aqui encarnados que estarão vivenciando, digamos assim, uma outra ou uma última oportunidade de reencarnar na Terra para poder provocar sua reforma íntima e se inserir no contexto desse novo planeta, né? Do planeta de regeneração. Portanto, nós ainda teremos pessoas, espíritos aqui encarnados, com uma vivência, com uma postura não aquela adequada que nós gostaríamos, mas certamente será um planeta onde o bem estará prevalecendo ao mal, né? Diferente do que é hoje, é o inverso disso aí. Mas teremos, na grande maioria, espíritos já com uma mentalidade mais voltada para o bem, voltado para as coisas engrandecentes dos ensinamentos cristãos. Talvez até assim tenha consciência já do bem. Com certeza. Né? Porque... Aliás, a consciência do bem, desculpa te interromper, mas a consciência do bem, a maioria da população que está aqui encarnada e desencarnada já tem. Falta prática. Falta nós nos identificarmos com esse contexto de se praticar o bem. Ou melhor dizendo, falta nós entendermos qual é o real sentido da vida. Qual é o real significado da vida. Na medida em que as pessoas se encontrarem. É por isso que a irmã Sidufo é muito feliz no livro Escutando os Sentimentos, né? Que eu acho que é um livro de cabeceira que todos nós deveríamos ter realmente. Porque no Escutando os Sentimentos ela diz o quê? Ela diz: nós devemos olhar para dentro de nós, conhecer e observar os nossos sentimentos e não ter medo do que nós vamos enxergar. Porque na medida em que nós nos chocamos com alguma coisa que nós vemos dentro de nós, é porque nós já estamos dando um passo para nos melhorar. Porque se nós olhássemos para dentro da gente e não enxergasse nada de ruim, sendo que nós temos muitas coisas de ruim, o que acontece isso? Isso seria uma negação da importância da reforma íntima e da mudança. Então, portanto, o que é o processo da evolução? O processo da evolução é cada um fazendo a sua reforma íntima, que no contexto geral vai fazer a transformação do planeta. Cassino, de certa forma você já colocou essa questão, mas para acompanhar a transição planetária, não há necessidade da mudança íntima? Como fazer isso? Então, exatamente, é o que eu estava falando, pegando como gancho a irmã Sidufo, que eu acho que é um dos espíritos que hoje mais tratam sobre essa questão da reforma íntima, né? Eu acredito que não existe uma receita, porque ela é compatível com o estágio evolutivo que cada um de nós se encontra. É óbvio que você falar de reforma íntima para uma pessoa que já tenha no seu íntimo uma noção melhor do bem, do real sentido da sua existência aqui no planeta e tudo mais, é muito mais fácil. E para as pessoas que ainda estão muito materializadas, aquelas pessoas que ainda se preocupam muito com as questões materiais, com o ter e não o ser, é mais difícil você falar de reforma íntima. Eles acabam até imaginando que quem fala sobre isso é um romântico, é um sonhador, porque a vida é concreta, tem que batalhar aqui para você ter as coisas e tudo mais. Eu também acredito que a vida é concreta, eu também acredito que nós devemos lutar no dia a dia, só que quando você tem uma perspectiva da eternidade do espírito, você começa a pautar o seu batalhar aqui de uma maneira mais serena, de uma maneira mais tranquila, refletindo permanentemente qual é o seu papel aqui. E aí você faz a reforma íntima. E aí você começa a mudar valores, mudar posturas, mudar comportamento, tentando se autopoliciar para que as suas atitudes não sejam incoerentes com aquilo que você passou a acreditar, né? Então, portanto, eu acho que a reforma íntima é isso, é você se autoconhecer e, autoconhecendo, você aprender a se autoamar, né? E se entender no contexto da existência da criação de Deus. Por que Deus nos criou? E outra coisa que eu acho muito interessante, é o seguinte, é as pessoas entenderem que o universo é infinito, que a vida é infinita.
Quando você entende que o universo é infinito e que a sua existência é infinita, não dá para você se pautar apenas no imediato, no hoje, no ter. Você tem que ter por conta da questão da sobrevivência, mas você tem que ser um espírito em permanente evolução. Jesus disse: bem-aventurados os puros de coração, que herdarão a terra. Como que a gente poderia interpretar esse puro de coração? Eu entendo que é o espírito que vai chegar o seu estágio de evolução espiritual de tal maneira que ele vai entender o seu papel na existência, vai entender a importância da vida que lhe foi dada e vai, dessa maneira, poder ficar no planeta Terra, nessa nova estágio, nessa nova fase dele, que será um planeta de regeneração. Portanto, ele herdará a Terra, ou seja, participará da Terra nesse seu novo momento de regeneração, aonde, como eu já disse, o amor prevalece ao bem. Né? Então, portanto, eu acho que o espírito bom, puro de coração, é aquele espírito que consegue iniciar o seu processo de reforma íntima, trabalhando-o de tal maneira que o amor dentro de si seja a maior verdade, seja o aspecto mais importante da sua existência. Esses espíritos que talvez não possam ficar aqui, vamos dizer assim, não estaria contrariando a uma fala de Jesus quando disse: nenhuma ovelha se perderá? E aí? Esses espíritos serão banidos, talvez, daqui? Depende. Não, porque falou: não herdarão a terra. Então, mas vamos entender uma mesma fala de Jesus que dizia: há muitas moradas na casa do Pai. Né? O que é a casa do Pai? É o universo infinito. O que é muitas moradas? Os diversos planetas habitados. Portanto, quando nós dizemos que aqueles espíritos que não estiverem adequados moralmente a permanecer na Terra, terão que deixar o planeta para serem exilados para um planeta mais primitivo, mais atrasado, não significa abandono deles, mas significa uma nova oportunidade compatível ao estágio real ou ao real estado evolutivo em que eles se encontrem, para que aqueles que aqui fiquem possam realmente gozar de um novo planeta, de um planeta de regeneração. Portanto, não há abandono, não há de maneira alguma. Deus é Pai e Pai não abandona os seus filhos. Né? Deus é amor. O que existe de fato e de real é que esses espíritos que não estiverem ajustados a esse novo contexto da Terra terão que ir para um planeta aonde lá levarão o seu conhecimento intelectual e aprenderão a se aperfeiçoar moralmente pelas dificuldades que encontrarão lá. Na verdade, nós estamos vendo, né, Cassiano? Houve uma grande evolução material e parece que a evolução moral está para trás. Isso é uma constatação, não seria? Eu acho que nós estamos muito preocupados com a evolução intelectual e com o ganho material. Né? Isso não significa necessariamente que as pessoas estão desleixadas ou despreocupadas com a evolução moral. Prova é que a movimentação geral na sociedade, seja através da sociedade civil, seja através dos próprios poderes públicos, vai ao encontro dessas mudanças necessárias. Né? E nós vemos também que as pessoas, na conversa mais íntima, na conversa mais pessoal, elas demonstram uma sede de conhecimento espiritual muito grande. Elas querem entender o que está acontecendo, elas querem entender as mudanças. Porque o ganho material, as conquistas materiais, elas são frustrantes depois que você a tem. Porque se você entrar nesse esquema de querer ter coisas materiais, você sempre fica querendo cada vez mais. Enquanto que a fome e a sede espiritual, ela, quando você esclarece, traz uma satisfação muito maior. Né? Quando você busca o conhecimento e consegue encontrar uma explicação para aquilo espiritual, você traz uma satisfação muito maior para si. Então, portanto, o que a gente vê hoje é que as pessoas estão preocupadas em querer conhecer. Então, não é verdade o que os cientistas afirmam, que a fé está ultrapassada, que as religiões têm um destino de desaparecimento? Não seria isso? Não acredito. Ao contrário, acredito, né? Não acredito, muito pelo contrário. Né? Porque a gente vive muito materialismo, né? Uhum. Eu vejo que a própria ciência hoje, ela de uma certa maneira, vários segmentos da ciência já buscam ir ao encontro de vários princípios e verdades espirituais. Já é muito comum a ciência hoje já questionar
as questões que estão ligadas a fazer uma visualização mais holística do ser. Quer dizer, já não é mais só matéria, não é só mais organismo, né? Mas é também alguma coisa a mais que eles não sabem definir, mas nós definimos como espírito. Então, portanto, a gente já vê uma mudança bastante ampla nesse sentido. Eu não acredito, eu sou muito otimista em relação a esse encontro da ciência com o que você chamou de religião. Né, essa fala do final do século passado, de que as religiões estavam em decadência, parece que também tem sido contrariada pelo tanto de religião, de igrejas que surgiram. O ser humano está sedento, não é, de espiritualidade. O que eu acho é o seguinte, eu acho que as religiões dogmáticas, aquelas religiões que afastam você de Deus, porque colocam um intermediário no sentido de te dar a salvação, entre aspas, né? De você poder encontrar o seu caminho de paz através de um intermediário, essas fatalmente estão se esgotando. Elas estão se esgotando porque elas não conseguem trazer explicações e aproximar o indivíduo, o espírito, de Deus. Né? Então eu acho que o que é que tende a crescer? Tende a crescer toda a prática que faça com que você encontre Deus dentro de si mesmo. Né? A hora que você conseguir trabalhar essa possibilidade de encontrar Deus dentro de si mesmo, você não precisa de igrejas, você não precisa de religiões, você não precisa de intermediários, porque Deus estará em você. Então eu acho que isso é que é a grande preocupação que muitos têm, desse tipo de estrutura religiosa realmente entrar em decadência e acabar. Essa eu acredito que vai entrar em decadência e acabar, porque ela afasta a pessoa, o indivíduo, de Deus, ao invés de aproximá-la. Ela não religa, como quer dizer a própria palavra religião. Ela não religa você a Deus. Ela te afasta, porque ela coloca um intermediário que sempre é quem estabelecerá o que você pode e o que você não pode fazer, de uma maneira muito maniqueísta. Né? E como a gente tem na doutrina espírita a terceira revelação, e que nos mostra todo o ensinamento do Pai, de Deus, através de Jesus, nós sabemos que o que as pessoas querem é isso. As pessoas querem uma referência, mas querem encontrar e buscar Deus dentro de si mesmo, por si mesmo. Voltando a essa questão da transição planetária, podemos dizer que que vai acontecer alguma coisa drástica nessa transformação, nessa transição? Olha, o que tem acontecido é o seguinte, muitos espíritos têm nos dito que o planeta, nesse processo de transição, viverá uma intensificação de situações como de desencarne coletivo. Tá? Como a transição tende a ser acelerada, né, a cada vez nós avançarmos mais rapidamente para essa transformação do planeta, é óbvio que o processo de depuração dos espíritos que aqui permanecerão, com aqueles que terão que migrar para outros planetas, também será mais intensificado. Então, o que os espíritos têm dito, muitos aí trazendo mensagens, e espíritos reconhecidamente dignos e compromissados com a questão da doutrina, eles têm informado que os desencarnes coletivos poderão acontecer com uma frequência maior. Tá? Então, dentro da tua pergunta, eu acredito que sim. Eu acho que esse processo ele pode ser potencializado sim, e nós poderemos vivenciar situações ruins, e a gente tem visto, né? Sejam cataclismas, sejam situações naturais e sejam situações provocadas pelo próprio homem, que tem provocado grandes choques, e por conta da tecnologia, que nos faz presenciar, sentados nas nossas casas, o que está acontecendo de ruim em qualquer canto do planeta. Tá? Então, você tem assim, mesmo que o desencarne não seja grandiosamente, de grande número de pessoas, o impacto na humanidade é muito grande. Né? O impacto na humanidade é muito grande. E a gente poderia dizer que isso colabora até para nós que estamos de fora. Isso mesmo. Um aprimoramento, porque a gente se coloca no lugar daquele que está sofrendo a dor, né? É por isso que a tecnologia favorece também o avanço desse processo de conscientização, porque você começa a refletir sobre a dor e o sofrimento que um outro irmão seu está vivenciando no outro lado do planeta, e você vivencia no ato em que o fato está acontecendo. Solidariedade, exatamente. Até vamos dizer assim, aquela fraternidade, né, como nós temos visto, né, Cristiano? Exato.
Cassiano, de acordo com a cronologia, existe alguma definição de quando esse processo estará todo concluído? Não, não existe. Não existe por uma razão muito simples. O planeta, fisicamente falando, ele evolui, mas moralmente ele evolui na medida em que nós, seus moradores, tanto encarnados como desencarnados, na medida em que nós fizemos a nossa evolução íntima. Né? Então você veja, a evolução moral do planeta está diretamente ligado à somatória das evoluções individuais. Né? Então a soma da sua, da minha, da dela, da dele, o que nós fizermos de reforma íntima e o que nós pudermos provocar de melhora dentro de cada um de nós, a somatória disso vai dar o ganho de evolução e de melhora moral para o planeta. Então, portanto, a espiritualidade nos deixa isso com muita clareza. Né? Quanto mais rápido nós individualmente avançarmos na nossa reforma íntima, mais rápido o planeta será um novo planeta de regeneração e não de expiações e provas mais. Então depende de nós. E de acordo com uma visão futurista, como você analisa questões cruciais como, por exemplo, miséria absoluta, doenças fantasmas, síndrome do pânico, doenças mentais? Como é que você analisa isso no contexto de uma Terra renovada? Pois é. Veja, tudo isso está acontecendo. Primeiro que a humanidade sempre teve síndrome do pânico, sempre teve problemas de miséria, sempre teve todos esses problemas. Mas devido à própria falta de contato entre os povos do planeta e ao fato de que as notícias chegavam, digamos assim, demoradamente e tardiamente no resto do planeta, a dimensão ou a potencialização do problema não era visto com muita grandeza. Hoje o que a gente observa? A gente observa que em todos os cantos do planeta há uma convergência de preocupação. Então, quando eu falei agora mesmo sobre desenvolvimento sustentável, que significa não só a proteção do meio ambiente, mas o fim da miséria, o equacionamento dos problemas sociais, isso é desenvolvimento sustentável. É tudo isso, né? Ambiental e social junto. Quando nós falamos sobre isso, o que nós observamos? Nós observamos que a humanidade, as pessoas estão se preocupando sobre os mesmos temas ao mesmo tempo em todo o planeta. Então, qual que é a visão, qual é a perspectiva futurista que eu tenho disso? A perspectiva é que, num curto espaço de tempo, essas gerações que vão chegando, elas vão chegando dentro de um novo contexto. De um contexto onde esses problemas já passarão a ser parte da preocupação do dia a dia. Então já nascerão, já reencarnarão com a missão e com o compromisso de contribuírem com essa mudança. Tá? É diferente, por exemplo, as nossas gerações são gerações que reencarnavam com o objetivo do ganho e da conquista tecnológica. Nós conquistamos isso já. Hoje o que a gente tem em termos de tecnologia e o que vai acontecer de agora para frente é cada vez mais um aperfeiçoamento da tecnologia já conquistada, já existente. Nós já sabemos como nos comunicar em relação a qualquer canto do planeta. O que nós vamos fazer de agora para frente é só aperfeiçoar essa comunicação. Nós já sabemos como devemos mandar o homem para a Lua ou para qualquer outro planeta. O que nós vamos fazer é só aperfeiçoar isso. Portanto, o conhecimento tecnológico já existe. Agora nós temos que pegar esse conhecimento tecnológico e colocar ele em benefício da humanidade. Acabando a miséria, cuidando melhor do meio ambiente e principalmente, educando mais. Melhorando a qualidade da educação. Porque na medida em que nós melhorarmos a qualidade da educação, nós estaremos forjando na carne espíritos mais evoluídos. Né? Então eu sou muito otimista em relação à expectativa futurista, como você diz aí. Eu acho que nós caminhamos sim, só não sei precisar o tempo, mas nós caminhamos para um momento muito mais feliz e muito melhor. Cassiano, diante de tanta violência, estão invadindo as nossas casas, estão desrespeitando o ser humano, criaturas, irmãos nossos, que sabemos, né? Qual seria a nossa postura, já que nós queremos ficar aqui na Terra, com relação a essas criaturas? Porque nós ouvimos de tudo, né? Tem que voltar a pena de morte, e etc., e outras coisas. Qual seria a postura nossa como, assim, espíritos conscientes que queremos ficar na Terra?
Aguarde só um minutinho, Cassiano, você responde logo após o nosso intervalo. Estamos apresentando Sementeira Cristã. Oferecimento: Escritório Modelo Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante. Escritório Modelo Centro e Estação. Pegue Leve Distribuição e Supermercados. Cesta Básica, produtos de limpeza, descartáveis, sucos em pó e líquidos. Melhores preços para sua empresa. Distribuição Rua Carlos de Vilhena, 4270, Vila Imperador. Televendas 16 3707 2870. Loja Nossa Senhora das Graças, Avenida Antônio Rodrigues Neto, número 1105. Fone 16 3724 2888. Loja Estação, Rua Voluntário Mário Mazzini, 1902. Fone 16 3723 2888. Escolas Pestalozzi, Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio. Agende uma visita. Fone 3711-0100. Pestalozzi educa, humaniza e faz crescer. Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre. Acesse www.pestalozzi.com.br. Grafimpress, o verdadeiro papel da impressão. Rua José Bonifácio 361, Vila Nicásio, 3722-0410 e 3722-0418. Panificadora Pão Nosso, Rua Padre Anchieta 2163 Centro, 3722-2933, com estacionamento para clientes. Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, Major Claudiano 2181 Centro, www.idefran.com.br. Estamos recebendo hoje nosso confrade Cassiano Pimentel, no programa Sementeira Cristã, que responde a perguntas sobre transição planetária. E vamos repetir então a pergunta. Diante de tanta violência, pessoas invadindo as nossas casas, desrespeitando o próximo, qual a atitude daquele que quer ficar aqui na Terra com relação a essas pessoas? Então, você fez um comentário um pouquinho antes do intervalo sobre a questão da pena de morte, né? Quer dizer, as pessoas que defendem esse tipo de punição àqueles que cometem qualquer tipo de infração ou cometem crimes, essas pessoas se equivocam em relação à vida. Bom, primeiro que nós temos que agora entrar e abordar um outro lado, que é o lado espiritual, né? Nós não podemos esquecer, e Kardec fez essa pergunta para os espíritos, qual era a influência que os espíritos tinham na nossa vida, e os espíritos responderam muito mais do que você possa imaginar. Ou seja, ninguém de nós está isento da influência espiritual, seja boa ou seja ruim, porque vai depender muito do padrão vibratório seu, da sua evolução moral. Mas nós estamos extremamente, permanentemente sendo influenciados pelo plano espiritual, pelo mundo espiritual. Assim são esses espíritos ainda perdidos nesses equívocos e nessas práticas do crime, né? Eles estão em sintonia com um plano espiritual que também ainda está envolvido na prática do crime. Então, portanto, não adianta nós imaginarmos que tirar essas pessoas daqui, né, através da pena de morte, através de qualquer tipo de devolução compulsória para a espiritualidade, execução, que isso vai resolver o problema da evolução do planeta. Não, porque esses espíritos continuarão influenciando a Terra mesmo depois de desencarnados. O que nós precisamos fazer é investir, insistir na educação. Se nós não investimos e não insistimos na educação, nós não transformamos espíritos, nós não construímos seres novos, sejam encarnados ou desencarnados, né? Então não adianta nós imaginarmos, porque é uma visão muito curta. Aqueles que pedem medidas drásticas contra o crime têm uma visão muito curta sobre o que é a existência. É uma visão muito de agora. Quer dizer, você mata esse indivíduo, eu fico livre dele, fico livre do problema. Mas o problema continua, porque o espírito continua. Você mata o corpo físico dele, mas o espírito continua intervindo, interferindo e se relacionando com nós encarnados. Então nós precisamos romper esse vício da ignorância e do mal. E nós só fazemos isso através de uma palavrinha muito simples, muito bonita: educação. Educação nas escolas, sim, não estou falando só educação religiosa, não.
educação nas escolas, trazendo informação, conhecimento, para que a pessoa consiga conhecer a amplitude do que ela é. Se ela não conhecer, só a educação traz isso. Só a educação traz isso. É lógico que nós tentamos fazer a nossa dentro da casa espírita, no ensinamento moral, religioso. Mas a educação formal, dando condições para as pessoas acordarem a sua potencialidade, que só a educação faz isso, essa não tem outra maneira. Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Exatamente. Essa é Cassiano, considerando a importância do tema no contexto atual, qual o papel e a importância da religião e, em especial, do espiritismo? Todas as religiões têm um papel fundamental. O que seria de dezenas de drogados se os evangélicos não tirassem eles das ruas, nos bairros, na periferia e levassem eles para suas casas, para suas igrejas? O que seria da humanidade se historicamente a Igreja Católica não tivesse trazido os valores cristãos? Então todas as religiões têm o seu valor. Tá? Chegaremos um dia que elas deixarão de existir. Por quê? Porque Deus não precisará mais de uma casa para ser lembrado. Ele será lembrado no coração de cada um de nós. Né? O Espiritismo tem um papel fundamental, como a gente o considera como terceira revelação, porque traz para nós a realidade sobre a dinâmica da vida espiritual. Né? Ou seja, que nós somos eternos e que somos construtores da nossa felicidade futura. E podemos vivenciar uma relativa felicidade presente desde que nós consigamos entender a importância do que nós estamos fazendo aqui. Né? E façamos de uma maneira correta. Mas a nossa felicidade é a única coisa determinada que Deus criou para nós. Deus não determinou o nosso futuro, ele não está pronto, ele está para ser construído. Exceto o fato de que Deus nos criou para uma única coisa, sermos felizes. Agora, quando e como vamos ser felizes, é desafio de cada um de nós, através do livre-arbítrio, construir essa felicidade. E assim é todas as religiões ao longo do tempo. Todas têm uma importância fundamental. Todas. Não resta a menor dúvida. Cada uma da sua maneira, do seu modo, conseguiu tirar alguém da dor, da infelicidade, do sofrimento. Portanto, todas devem ser respeitadas. O que nós devemos fazer é buscar um entendimento para que a compreensão maior, que é o amor de Deus, possa estar presente entre todos nós e não ser, de maneira alguma, exclusividade dessa ou daquela religião. Todas são extremamente importantes para a humanidade nessa fase em que está vivendo. Mas se a doutrina espírita é uma religião tão clara, ela será a religião do futuro? Eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Eu acredito que sim, só não é hoje ainda, porque eu costumo dizer, brincando mais sério, de que é muito difícil ser espírita. Porque você tem que se policiar 25 horas por dia. E se policiar não são nas suas atitudes e nos seus atos, mas no seu pensamento. Porque o pensamento é que constrói tudo que nós imaginamos, tudo que nós queremos. Né? Então, portanto, eu penso que ser espírita não é fácil. Por isso não é fácil imaginarmos que todos seremos espíritas num curto espaço de tempo. Porque nós teremos que romper muitos valores ainda atrasados, defasados, né, e extremamente materializados. Mas certamente, eu não sei se a religião, vamos chamar desse jeito, como você disse, do futuro será o espiritismo. Mas certamente no futuro nós teremos Deus tão presente dentro da gente que não importa o nome que se dê isso. Uhum. Né? O nome que vai se dar isso é amor ao Pai. Que beleza, Legal. né? A verdadeira religião, né, Cassiano? Exatamente. Cassiano, então, espaço para a sua mensagem final. Bom, minha mensagem final é que a gente seja persistente, né? Que a gente brigue forte conosco mesmo, com os nossos vícios, as nossas tendências, porque não adianta transmitir e transferir para o outro a responsabilidade pelo nosso bem-estar.
O nosso bem-estar, seja ele espiritual e até material, depende das ações de nós mesmos, né? Então, dentro desse momento de transição planetária, com todas as coisas ruins que a gente tem visto, que na verdade sempre existiu, né? Eu sempre digo, na Idade Média, nas grandes cruzadas, nas grandes batalhas, morriam muito mais pessoas do que morrem hoje, né? E morriam de uma maneira cruel, né? Cortando cabeça, enfiando espada, enfiando lança. Era muito mais selvagem. Portanto, hoje, nós vivemos mais e melhores do que antes, né? As pessoas precisam entender isso. Então, para entender isso e para aceitar a transição planetária, nós começamos pela transição íntima, da reforma íntima. Portanto, que Deus nos ilumine, que Deus nos proteja e que cada um possa encontrar o caminho da sua própria evolução. Nós agradecemos ao Cassiano e volte sempre ao programa Obrigado. Sementeira Cristã. Com este prefixo musical, Sementeira Cristã apresenta Em Nossa Dimensão, sob a apresentação do nosso companheiro Vicente Benatti. Jorge ouvinte, bom dia. O Movimento Espírita de Franca já se prepara para a 63ª Semana do Livro Espírita de Franca. Trata-se do evento anual e tradicional no qual os espíritas buscam mais esclarecimentos, quer pelos seminários e palestras proferidos e ministrados por eminentes expositores locais e outras localidades do Brasil, quer pela auspiciosa oportunidade de adquirirem livros espíritas, artigos e correlatos com descontos especiais. Estamos ainda em 14 de março. O evento será início no dia 13 de abril. Portanto, ainda é um pouco cedo, mas é bom que vamos lembrando aos senhores interessados, normalmente espírita e não espírita, quer, por certo, deverão agendar o período do evento para evitar perda dos seminários, das palestras e dos descontos de livros espíritas e outros produtos correlatos. A programação já está pronta e envolve a apresentação de renomados oradores de Franca e várias localidades do Brasil. Os detalhes virão depois. A Sônia Munhoz, diretora da Sociedade Espírita Legionários do Bem, nos pede que convidemos a todos a assistirem à peça teatral Nosso Lar, além da vida do autor Bredon Alcântara Diogo, membro do Centro Espírita Dona Nina, no Teatro Municipal de Franca, às 20 horas na próxima terça-feira. O ingresso é uma caixa de leite longa vida. Atenção! O Defran comunica aos prezados amigos que adquiriram o DVD da última palestra do Divaldo Franco, que, em virtude de a gravação haver apresentado imperfeições, principalmente em relação ao som, o DVD pode ser devolvido ao Idefran mediante a devolução do valor pago. A diretoria do Idefran pede desculpas e assevera que, a fim de se evitar problemas com esse, as próximas gravações e cópias serão efetivadas e liberadas ao público depois de criteriosa análise. Agora vamos repetir aqui o que já falamos algumas vezes, mas nunca é demais lembrarmos. Alguns costumam perguntar se o cigarro e o jogo estão fazendo mal aos viciados. Mas não nos cabe perguntar, porque o mal é decorrência natural desses dois vícios. E porque nem sempre o mal é só do corpo físico, mas é no psiquismo e, sobretudo, de ordem moral. Então é hora de procurar-se o grupo de jogadores anônimos, que tem reuniões todas as sextas-feiras, às 20 horas, ou o grupo de fumantes anônimos, que se reúne todos os sábados, das 14 horas e 30 minutos. Se você quiser, pode ir direto ao horário das reuniões, à Rua General Carneiro, 1725, primeiro andar, Sala 4, ou pode ligar para 9090-3017-8820. E quem vai atendê-lo é o amigo Célio Barçanufo. Você também pode acessar o site www.jogadoresanônimos.com.br ou www.fumantesanônimos.com.br. E aproveitamos para avisar aos noivos que o Célio Barçanufo é o mesmo das Alianças e Companhia, grande artista, criador das alianças para casamentos, que o mesmo fica no prédio, mas com a entrada na rua Dr. Júlio Cardoso,
2050. Eis mais um convite importante. O Grupo Espírita Lar de Ismália convida a todos a participarem da comemoração do seu 23º aniversário. O evento mais importante a marcar a passagem do seu aniversário é a realização de sua 17ª Semana Espírita, no dia 1º ao dia 5 de abril, sempre às 19h30. A abertura da segunda-feira, no dia 1º, estará a cargo do expositor Felipe Salomão, com o tema E a Vida Continua. Terça-feira, dia 2, Josiane Barbosa, com o tema Família, e Maciel Andrade Barbosa, abrilhantando o início do Serão Espírita, apresentando músicas ao violão. Quarta-feira, dia 3, Nara Carlone, com o tema A Criança, o Jovem e a Evangelização. Quinta-feira, dia 4, Antônio Aurélio Betarello, com o tema Não Vim Destruir a Lei. Sexta-feira, dia 5, encerramento a cargo do expositor Francisco Bárbara, com o tema Mediunidade. E a apresentação do coral Casimiro de Abreu. Lembre-se que o horário será sempre às 19h30. Vamos estar atentos para o evento anual da Sociedade Espírita Legionários do Bem, que é a Semana Espírita Dona Nina, agora na sua 17ª versão. O início será no dia 7 de abril próximo, e o encerramento no dia 12 do mesmo mês. Expositores de várias localidades estarão conosco com os temas de elevada importância e a programação será apresentada nos próximos domingos. Nós queremos ainda relacionar a 44ª Comenesp. Ela será realizada em Franca, dias 29, 30 e 31 de março. Local Pestalozzi. Tema: o ser, sentimento, expressão e responsabilidade. A Comenesp é a confraternização das mocidades espíritas do norte do estado de São Paulo. Ela reúne jovens de São José do Rio Preto, Franca, Jales e Ribeirão Preto, subordinadas ao DM-USE. O evento se iniciou há 40 anos, na cidade de Igarapava. Igarapava é uma próxima cidade da nossa região, ali nas barrancas do Rio Grande. Encontramos ali uma personalidade singular, que é do vovô Aristides, o Aristide Neri. E é ali que se preparava uma reunião para a futura Combesp, que não mais existe. Em Franca, ainda dos nossos contatos, poderemos ainda falar com a Gisele Monteiro pelo telefone 9193-7819. O evento terá inscrições até amanhã. Os interessados também podem usar o e-mail comenesp@yahoo.com.br. Senhores ouvintes, todo um bom dia e até a nossa próxima edição. Obrigado. Caros ouvintes, na sessão Claramente Vivos, nós pedimos desculpas aos nossos ouvintes, pois hoje deixaremos de apresentar essa sessão, que no próximo domingo retornará com uma mensagem de verdadeiro amor e renúncia de um espírito a respeito da transição de seus entes. Um clube de livro é a maneira mais barata de você ler, estudar e enriquecer a própria biblioteca e também presentear. Os preços de clubes são muito menores como consequência da pressão no momento da compra junto às editoras e distribuidoras, em virtude da grande quantidade adquirida. Torne-se associado do Clube do Livro Espírita de Franca, que é o único que distribui mensalmente 4 títulos diferentes, portanto oferecendo 4 opções aos associados. Mas o associado pode adquirir os 4 livros em circulação no mês, como pode também adquirir livros referentes à sobra de meses anteriores pelo preço atual do clube. São romance, filosofia, ciência, estudo, mensagens infantis, autoajuda, etc.
Os livros podem ser retirados no Idefran ou, se você desejar, serem entregues no local que indicar, mediante o acréscimo de uma taxa de entrega, desde que no perímetro de entrega de Franca. Inscreva-se idefran@idefran.com.br ou ligue DDD 16 3721 8282. Ou melhor ainda, dê-nos a alegria de sua presença. Idefran, Rua Major Claudiano, 2181, Centro, Franca. Sementeira Cristã apresenta a seguir Pergunta e Resposta. Hoje em gravação preparada carinhosamente pelo nosso companheiro Jaime Batista da Silva, vamos ouvir a resposta à pergunta da nossa prezada ouvinte, Isabel, da Vila Santa Helena. Ela perguntou: pelo fato de ouvir e ver o que os outros não ouvem e nem veem, parece que tenho mediunidade. Como desenvolvê-la? Se é que tenho mesmo, gostaria de ajudar os meus irmãos, embora eles residam longe. E esclareço que, ao falar dos meus sintomas, alguns conhecedores da doutrina espírita afirmam categoricamente que sou mesmo médium e que devo desenvolver essa faculdade. Essa afirmação pode estar correta? Penso que sim, pois só se é possível desenvolver aquilo que se possui. Nesse caso, minha sugestão é que você comece pelo estudo sistemático da doutrina espírita. A leitura das obras básicas é fundamental. É lá que você encontrará suporte moral para a árdua tarefa que irá abraçar. Não encare desenvolver mediunidade como coisa à toa, nem como brincadeira. A empreitada envolve a participação de espíritos mexendo com o sentimento das criaturas. Até porque o envolvimento com o desconhecido requer seriedade e objetivo elevado. Uma maneira segura de se desenvolver e ampliar conhecimentos é a participação no COEM, sigla de Centro de Orientação e Educação Mediúnica. Um bom centro espírita, dirigido por pessoas sérias e experientes, dará a segurança necessária ao aprendizado. Isto porque, no seu caso, o estudo em conjunto é muito mais aconselhável, já que, não sendo espírita, pouco conhecimento você tem do assunto. Com relação às demais perguntas, meios de se trabalhar à distância e ajudar seus irmãos, não se preocupe. À medida que você for aprendendo, encontrará o melhor modo de trabalhar e ajudá-los, mesmo que à distância, pois esta não oferece empecilho, muito menos dificuldades ao pensamento e ao desejo sincero de ajudar a quem quer que seja. Por último, lembre-se de que, quando o trabalhador está pronto, o trabalho sempre aparece. Trabalhar no campo da mediunidade, seja em que ramo for, auxiliando quantos necessitarem de seus préstimos, é tarefa bendita que muito pode fazer por você mesma, desde que haja doação, dedicação e desinteresse material em seus propósitos. Um dia de muita paz e tranquilidade é o meu desejo sincero.
Perguntas para esta sessão devem ser endereçadas ao Idefran, Rua Major Claudiano, 2185, Centro, CEP 14.400.690, Franca, São Paulo. Ou pelo telefone DDD 16 3721 8282, ou ainda por e-mail idefran@idefran.com.br. Aos ouvintes, uma nota importante. O Idefran comunica aos prezados amigos que adquiriram o DVD da última palestra do Divaldo em Franca, que em virtude de a gravação haver apresentado imperfeições, principalmente em relação ao som, o DVD pode ser devolvido ao Idefran mediante a devolução do valor pago. A diretoria do Idefran pede desculpas e assevera que, a fim de se evitarem problemas como esse, as próximas gravações e cópias só serão efetivadas e liberadas ao público depois de criteriosa análise. Diante desse ou daquele problema que te aflija, perdendo forças inutilmente, se é doença no próprio corpo, a inquietação não se te fará remédio. Se é enfermidade em pessoas queridas, a irritação que demonstres apenas lhes prejudicará o campo emotivo. Se é dívida a pagar, não te liberarás com lamentações. Se erraste tão somente, a tristeza não se te erguerá em apoio real para a corrigenda devida. Se sofre porque algum familiar se te desvinculou da equipe doméstica a fim de residir à distância, não conseguirás com isso retê-lo a cabresto. Se um companheiro ou companheira te deixaram a sós, não lhes modificarás decisões unicamente porque te lastimes. Se alguém te feriu e não desculpas a ofensa recebida, o ressentimento se te manifestará no coração, comprometendo-lhe o equilíbrio orgânico. Se a tua dor se verifica ante a desencarnação de entes queridos, a inconformação a que te entregas tão só se te fará tumultuar o círculo daqueles aos quais mais amas. Portanto, meu caro ou minha cara, perante qualquer problema, se não queres agravá-lo, aceita-o. Aceita-o com paciência, porque assim formarás em ti mesmo o clima favorável ao auxílio dos mensageiros do eterno bem, que te sustentarão as energias, de modo a que promovas a única solução segura e verdadeira que se te faz necessária e que será sempre trabalhar. Diante da transição planetária, por que espiritismo? Todas as religiões são parcelas da verdade. Todas as religiões, caminhos para Deus, são bênçãos e luzes da humanidade e para a humanidade. Então, indagar-se por que o espiritismo? Tentemos esclarecer, porém, que as religiões tradicionais, embora veneráveis, jazem comprometidas com preconceitos e dogmas que até certo ponto lhes são necessários à função e à estrutura. No âmbito delas, a criatura se satisfaz, até que a indagação lhe exija voos para além das constrições impostas pela autoridade humana, ou até que a dor lhe estilhasse o envoltório de crenças, mas superficiais. Crenças úteis, mas superficiais, no qual se acomoda a estreiteza de vistas. Desde o século XIX, a ciência experimental e a filosofia especulativa partiram para novos empreendimentos, multiplicando descobertas e invenções que mudaram completamente a face externa dos povos.
Entretanto, por outro lado, o sofrimento e a morte continuam os mesmos. Impõe-se demonstrar ao homem que todos os avanços de que dispõe para senhorear a natureza exterior não o exoneram do autoconhecimento. Para conhecer-nos, porém, com o devido proveito, necessitamos de religião que nos integre na responsabilidade de viver e de agir, porquanto sem religião o homem não passa da condição de animal, impelido a cair no mesmo nível dos sentimentos. Sigamos adiante com Jesus, com a doutrina espírita, essa nova revelação, a guiar-nos para a luz, porque a verdade nos fará livres. Não basta crer na imortalidade da alma. Inadiável é a iluminação de nós mesmos, a fim de que sejamos claridade sublime. Com esta observação do espírito André Luiz, pela psicografia de Chico Xavier, encerramos o Sementeira Cristã. Obrigados pela audiência. Lembrem-se que o Sementeira Cristã pode ser ouvido também pela internet. A qualquer tempo, digite www.radioimperador.com.br. A qualquer tempo, www.idefran.com.br. Apresentaram Eurípides Mendonça, Nara Carlone, participação de Vicente Benatti, Jaime Batista e Cassiano Pimentel. Áudio e sonoplastia, Danilo Espuma. Inserção digital, Antônio Carlos Zessado. Que Jesus nos abençoe. Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, com o apoio de Escritório Modelo, Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Pegue Leve, Distribuição e Supermercado, Grafimpress, o papel real da impressão, Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre, e Panificadora Pão Nosso, com estacionamento para clientes. Apresentou Sementeira Cristã.